pecado começou numa desobediência. E todo o derramamento de sangue começou quando o sangue de Abel caiu sobre a terra, quando o próprio irmão Caim matou Abel. Biblicamente, quando o sangue de Abel caiu sobre a terra, a geração de Caim começa a receber uma iniquidade. A iniquidade é fruto do pecado, mas não é pelo autor do pecado. O que é iniquidade? Iniquidade é quando eu cometo um pecado e a minha geração, os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos e os meus tataranetos, porque vai até a quarta geração. E essa quarta geração, ela nunca termina. A quarta geração, ela nunca termina. Por que ela nunca termina? Porque eu sou a quarta geração do meu do meu bisavô, avô, pai e eu. Só que eu sendo a quarta geração do meu bisavô, eu sou a primeira geração do meu pai. Só que como eu sou a primeira geração do meu pai, escute, o meu pai está colhendo do seu avô, e eu estou colhendo do meu pai, e os meus filhos vão colher de mim. Então não existe como terminar. Existe uma facilidade, uma possibilidade de você chegar à origem. Você só consegue, Deus facilitou até a quarta geração, para você chegar à origem. Só que a Bíblia diz que quase todas as coisas, e por que a palavra quase todas as coisas? Porque o diabo, Lúcifer, e os anjos não podem receber a remissão. Não tem como ser derramado o sangue de Cristo sobre Lúcifer e ele voltar ao céu. Por que não pode, pastor? Porque Lúcifer já nasceu no céu, e ele conheceu Deus na plenitude. Então não tem como retroceder e dizer, não, Lúcifer, vou te dar mais uma chance. Para o diabo acabou, para os anjos decaídos acabou. Só que para mim e para você, diga comigo assim, não acabou. Eu vou te contar um testemunho que eu já vivi, e eu quero que você entenda. O meu pai, ele saiu de casa com 12 anos de idade, erradamente, porque nada justifica um filho sair de casa com 12 anos, mas ele saiu. A justificativa do meu pai sair de casa com 12 anos é que porque ele era maltratado, porque ele não era cuidado, e várias justificativas. Pastor, é mentira? Não é mentira, mas não é motivo. Diga comigo assim, não tenho possibilidade de justificar um erro. O erro não pode ser justificado por outro erro. Escute uma coisa, quem é que está errado se uma menina vem com uma roupa indecente na igreja? Quem está errado, o menino que olhou ou a menina que está com a roupa indecente? Os dois. Porque o menino pode dizer, eu só olhei porque ela está com a roupa indecente, mas tu olhou. O pecado da menina não justifica o pecado do... E quem é que peca? Quando o homem vem também vestido indecente, e a menina fica lá com o olhar desejando, almejando, eu quero. Os dois erraram. Por quê? Porque o erro é de ambos. Por isso que eu oriento na igreja, gente, igreja é lugar santo, sagrado e abençoado em nome de Jesus. Altar é lugar santíssimo. Altar eu controlo as vestimentas. Do altar os músicos não tocam de abrigo, não tocam de bermuda, não sobem de boné para tocar.
Se você vir num ensaio de louvor aqui, normalmente eles estão de bermuda, estão de chinelo, estão com boné, porque isso não vai fazer com que eles deixem de adorar porque estão de bermuda. Não vai fazer com que eles deixem de adorar porque eles estão de boné. Então, pastor, por que o senhor não autoriza eles subir pelo menos de abrigo no altar? Porque eu acho que vocês que vêm ao culto merecem respeito. E uma forma que eu digo para vocês, eu te respeito, é com a roupa que eu me visto. A roupa que eu me visto, eu digo para vocês sem palavras, eu te respeito. Eu respeito o ambiente que eu estou. Então, se os meninos sobem aqui de calça, jeans, sapato, de tênis, eles estão dizendo para vocês, gente, eu respeito o ambiente de adoração que eu estou, e respeito vocês. Amém ou não? Então, roupa, ela tem que ser avaliada. Quem é que avalia a roupa? É pai e mãe? Não, somos nós, irmãos. Eu tenho que chegar na frente do espelho e dizer para mim mesmo, essa roupa que eu estou, será que alguma mulher vai se atrair por mim? Não, então eu vou com ela. Essa roupa que eu estou, será que algum homem vai ficar? Aí se tu vem decentemente vestido, e um filho do capeta fica ali, que coisa linda, aí tu ora por ele, manda embora esse demônio, porque diga comigo assim, eu descobri domingo, com o meu pastor, domínio próprio. Diga, quem não tem domínio próprio é porque tem demônio próprio. Se uma pessoa não tem domínio próprio, ela tem demônio próprio. Ela tem algo que precisa ser remido, tirado, expulso. Então isso, amado, tem que ser plantado. E quem é o maior exemplo? Somos nós, cristãos. O cristão é o maior exemplo. Então o diabo, o nosso maior adversário, ele não pode receber a remissão. A remissão não pode vir, escute, para Lúcifer e para os anjos. Mas o sangue de Abel, diga comigo assim, o sangue de Abel amaldiçoou uma geração. E o meu pai, com 12 anos, saiu de casa. Quando a desobediência dos filhos aos pais é ligado no reino das trevas, no espírito de desobediência. Quando é ligado no reino das trevas, um espírito de desobediência, gera afastamento também. E vou contar uma coisa para vocês, dos meus 4 irmãos que casaram, 2 se divorciaram. Eu e a pastora, graças a Deus, casamos e vamos permanecer. O outro casou e vai permanecer. Mas os outros 2 irmãos que eu tenho se divorciaram por abandono. Um foi abandonado numa outra cidade e o outro foi traído e abandonado também. Mas o meu pai, lá atrás, ele abandonou a casa dele. Até então não estava ligando as flechas na minha cabeça. Eu disse, meu Deus. E quando eu fiz o seminário, começou a abrir um leque. Eu disse, gente, tem coisas erradas na tua vida que você está pagando, que não foi tu que cometeu, foi o teu avô, tua avó, teu tio, tua tia, alguém cometeu, e tu está sofrendo hoje, e tu está chorando hoje. Escute, gente, o meu pai, depois que saiu de casa, raramente ele viu a família. Faz mais de 40 anos que ele não via ninguém da casa dele. Ele não viu irmão, ele não viu irmã, ele não via ninguém. Eu cresci dentro da casa dos meus pais, quando alguém dizia assim, Erni, tu tem que procurar tua família. Ele saía, virava as costas, mudava de assunto, quando voltava falava de outra coisa. O meu pai nunca falou de família. Eu não sabia o nome da minha tia, eu não sabia o nome dos meus tios. A minha avó morreu, ele não foi no enterro. O meu avô morreu, ele não foi no enterro. Pediram para o meu pai ir a Canguçu, quando a minha avó morreu há mais de 20 anos atrás, Júnior, para assinar um papel,
para ele ganhar uma parte da herança, ele não foi assinar o papel, porque ele falou: eu não quero nada deles. Gente, eu fui lá, e eu recebi uma oração, e foi desligado, no reino espiritual, tudo aquilo que lá no passado, tinham colocado na mão do diabo. Eu já sou pastor, dos 18 aos 32 anos, há 14 anos eu pastoreio, 14 anos eu prego a palavra como pastor, eu prego a palavra dos 14, 15 anos até hoje, eu prego a palavra há 17, 18 anos, a minha vida salva, o meu pai se batizou, está salvo. Quando chega domingo, o culto acaba, aqui eu estou sentado do lado do Cláudio, uma moça muito bonita, me manda uma mensagem e diz: oi, tudo bem? E eu deixo ela complementar a mensagem. Ela diz assim: tu é filho do seu Erni Valadão Martins? Eu disse para ela: sou. Por quê? E ela disse: porque eu encontrei o teu Face, e eu achei que tu era filho do seu Erni. Eu sou sobrinha dele, a minha mãe está do meu lado querendo saber notícia do irmão dele. Gente, do irmão dela. Segunda-feira eu peguei o telefone, irmão, liguei para minha tia. Ela chama Eva Valadão Martins. Liguei para o meu pai, João. Disse: pai, por favor, faz uma coisa. Ele: o que, filho? E eu disse: pai, liga para tua irmã. Ele ficou 1 hora, Guilherme, conversando com a irmã dele. Depois de mais de 40 anos sem ver ninguém, ele me ligou. Eu estava com a minha esposa no carro, e ele diz assim: Magno, Mag, ele não me chama de Mag, ele diz Mag. Eu falo: pai. Ele: muito obrigado, porque tu encontrou a minha sobrinha, como ela é linda, como ela é bonita. E ele disse: filho, eu tenho que ir lá no cartório em Canguçu, mas eu vou te ligar, esse mês eu vou levar o meu pai em Canguçu, depois de 40 anos, eu fui alguém que tive lá, confessei, orei, recebi oração no reino espiritual, foi tirado da mão do diabo, da minha família, o espírito esse que fazia com que o meu pai, há 40 anos, não via ninguém da casa dele. Pastor, mas será que não foi porque a menina te chamou? Querido, escute. Um dia, essa mesma senhora chamada Eva perdeu o marido, e foram na porta da casa do meu pai e disseram assim: Erni, a tua irmã está querendo falar contigo. Ele entrou para dentro de casa, deixou a minha mãe atendendo e não foi falar com eles. Pastor, o que aconteceu para ele tomar essa decisão de querer ver? O que aconteceu, pastor, para ele te ligar e te agradecer porque tu encontrou? Eu creio que em nome de Jesus, no momento que a minha vida, eu disse: eu desligo tudo que o meu pai, que a minha mãe, que meus avós, que a minha família fez lá no passado, eu desligo em nome de Jesus. Eu desligo, e naquele momento eu creio que pelo poder do sangue de Cristo que nós participamos aqui no domingo, eu estou levando meu pai para ver a família dele. Pastor, isso vale muito para o Senhor? Vale demais. Sabe por que vale demais? Porque o meu pai com 70 anos, hoje ele pode dizer: eu conheço por uma foto uma sobrinha minha do meu sangue. Eu conheço pela foto, mas eu vou conhecer os meus sobrinhos. Ele vai, aí eu descobri que meu pai tem um irmão chamado José Luciano. Aí descobri que meu pai tem uma irmã chamada França. Descobri que meu pai tem um outro irmão, que eu não me lembro o nome dele. E a minha tia disse assim: Magno, o dia que tu trouxer o teu pai vir em Canguçu, nós estamos todos esperando ele, porque ele é o nosso irmão mais velho. Quantos anos de sofrimento, quantos anos esse homem chamado Erni, seco com todo mundo, para os outros, porque para mim sempre foi um pai exemplar, sempre falei bem dele aqui, mas quantos anos esse homem ficou guardado no coração dele sentimentos, coisas ruins? Pastor, o que tem a ver isso com o espiritual, esse distanciamento? Tem, amado. Os meus irmãos colheram fruto de rejeição.
Os meus irmãos foram rejeitados em algum momento nos casamentos. Momentos da vida nós vivemos isso. Quanta coisa tem na tua família, quanta coisa tem na tua casa, dos teus antepassados. Mas a Bíblia diz que, exceto Lúcifer e os anjos, todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então, quando há o derramamento de sangue, há uma remissão. Tu traz de volta aquilo que um dia o diabo ligou no reino espiritual, e nós não percebemos. Mentira traz ligamentos. Quantas vezes a gente fala com pessoas e diz assim: Francine, teu pai era um homem alcoólatra, pergunta para ele se ele queria beber. Ele não queria, mas ele bebia. Aí vai olhar a origem do pai dela. O vô dele era alcoólatra, o pai dele era alcoólatra, ele era alcoólatra. Ele não queria beber, ele sofria. Uma vez estourou coisas dentro dele por causa da bebida, ele vomitava sangue, saía pelo nariz. Foi no médico, mas disse assim: teu fígado, o homem está desmanchando, se tu não parar de beber tu vai morrer. No outro dia ele acordou de manhã cedo, assustado. Primeira coisa que ele foi tremendo no bar e tomou um martelinho. Parou de tremer, mas aí ele tomou o primeiro, e o espírito que havia nele era alcoólatra, fez com que ele fosse beber o dia inteiro e não parou mais. Ele só parou depois quando ele aceitou Jesus. Só que ele aceitou Jesus e foi salvo. Ele aceitou, e é isso que eu quero que tu entenda. Digo assim: ele aceitou Jesus, ele foi salvo do pecado dele, mas não da iniquidade. A iniquidade é geracional. Por isso que eu não consigo salvar o meu filho depois que ele tem uma mentalidade adulta. Amém ou não? Eu não consigo salvar a minha esposa porque ela é adulta. Eu não consigo salvar minha família, escute, porque são adultos. Gente, pecado é perdoado da pessoa, mas o que é geracional, aquilo que é de geração, é iniquidade. Quantas vezes você pensou em suicídio? Quantas vezes você pensou em tirar a tua própria vida? Gente, aqui tem líderes de GA. Quantas vezes nós atendemos pessoas que chegam em nós e dizem assim: gente, eu pensei em tirar minha vida. Aí tu vai procurar na origem daquela pessoa lá, tu vai procurar lá no começo daquela pessoa. Aquela pessoa, ela sofreu lá atrás, alguém da família dela cometeu um aborto, alguém da família dela teve derramamento de sangue. Pessoas que às vezes, amado, tem aborto espontâneo, alguém da família teve derramamento de sangue. É hereditário, é geracional, é fruto de iniquidade. Só que nós oramos, ungimos com óleo. Mas eu quero que tu abra a tua Bíblia em Tiago. Abra aí, Felipe. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, ore sobre ele, ungindo com azeite em nome de Jesus. 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão. Então olhe, o óleo da unção, ele perdoa pecado. O óleo da unção, ele perdoa pecado, ele perdoa maldição. Não, o óleo da unção perdoa pecado. Aí Tiago continua falando, Tiago 5,16: confessai as vossas culpas. Para aqui, escute o pastor, escute. Se eu fui perdoado,
Vamos parar para entender uma coisa? Que culpa eu tenho agora? Pare para entender isso. Se tu foi perdoado, que culpa tu tem? A culpa não é por pecado, a culpa é por iniquidade.